Olá, uma boa noite para você que nos acompanha nesta terça-feira, 15 de outubro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina que municípios apresentem contratos com escritórios de advocacia em outros países. Priscila Mendes. A liminar também impede que esses municípios paguem honorários de contratos de risco nas ações perante tribunais estrangeiros, sem que a Justiça brasileira examine previamente a legalidade desses atos. STF trata sobre lei do marco temporal em audiência de conciliação e discute participação dos interessados na demarcação de terras indígenas. Caráter normativo e consequências práticas dos precedentes são temas de congresso do STJ. Breno Zonta. Falta cerca de uma semana para a segunda edição do Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. O evento vai reunir ministros, desembargadores e especialistas. Esta edição acontece na sede da Universidade Federal de Minas, em Belo Horizonte. E ainda mais de 30 mil pessoas estão inscritas na segunda edição do Exame Nacional da Magistratura. Agora são 6h18, estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. 6h18, o Supremo Tribunal Federal determina que municípios apresentem contratos com escritórios de advocacia em outros países. A ação discute a possibilidade de municípios buscarem indenização no exterior por danos causados aqui no Brasil. As informações com Priscila Mendes. O ministro Flávio Dino, do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que municípios com ações judiciais em outros países apresentem contratos firmados com escritórios de advocacia para representá-los em ações. A liminar também impede que esses municípios paguem honorários de contratos de risco nas ações perante tribunais estrangeiros, sem que a Justiça brasileira, principalmente o STF, examine previamente a legalidade desses atos. O relator ainda frisou que o objetivo da liminar não é fazer juízo de valor sobre as ações ajuizadas pelos municípios perante os tribunais estrangeiros, mas sim verificar o impacto desses contratos advocatícios nos cofres públicos municipais. Para o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, numa dessas ações que deve ser julgada na Justiça Inglesa, há pedido de indenização de 260 bilhões de reais. Ao aceitar parte desses fundamentos, o relator lembrou que o TCU, Tribunal de Contas da União, decidiu por diversas vezes que cláusulas de êxito em contratos com a administração pública são ilegais, ilegítimas e antieconômicas quando associadas a elevadas taxas de retorno sobre o valor obtido em favor do poder público. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6h20. No próximo domingo, dia 20, mais de 33 mil pessoas participam em todas as capitais brasileiras da segunda edição do ENAM, o Exame Nacional da Magistratura. A prova é organizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e tem como objetivo habilitar bacharéis em Direito a prestar concursos públicos voltados ao ingresso na magistratura. Do total de candidatos, cerca de 5.500 participam como pessoas negras, 1.200 como pessoas com deficiência e 33 como indígenas. O exame foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para assegurar que os processos seletivos para a magistratura valorizem a vocação para a carreira, o raciocínio e a resolução de problemas. A validade do certificado de habilitação é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A prova contará com 80 questões sobre direito constitucional, direito administrativo, noções gerais do direito e de formação humanística, direitos humanos, direito processual civil, direito empresarial e direito penal. Segunda edição do Congresso Brasileiro de Precedentes começa dia 21 com homenagem à ministra Suzete Magalhães. Os detalhes com o repórter Breno Zonta.
Falta cerca de uma semana para a segunda edição do Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, um evento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça com o Ministério Público de Minas Gerais. Esta edição acontece entre os dias 21 e 23 de outubro, na sede da Universidade Federal de Minas, em Belo Horizonte. O primeiro dia de congresso terá o lançamento da obra coletiva A Cultura de Precedentes no Brasil, Desafios e Perspectivas. Na sequência, haverá uma homenagem para a ministra aposentada do STJ, a Suzete Magalhães, e uma aula magna sobre o papel decisório nas cortes constitucionais e os direitos fundamentais, guiada pelo presidente da corte, ministro Herman Benjamin, com condução do ministro Rogério Cruz. Nos 2 dias seguintes, o evento vai reunir ministros, desembargadores e especialistas para palestras divididas em 3 painéis por dia. Entre os temas estão o caráter normativo e as consequências práticas dos precedentes qualificados, as ferramentas tecnológicas na gestão dos precedentes, o papel dos grandes demandantes no sistema brasileiro de decisões qualificadas e a atuação de tribunais e da academia para consolidar uma cultura de precedentes no Brasil. As inscrições estão abertas e, para mais informações, consulte o site do Ministério Público de Minas Gerais. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. 6h23. No próximo bloco, você vai acompanhar: Consulado no Brasil na Itália adere à campanha do CNJ de combate à violência doméstica. E ainda, Lei do Marco Temporal é discutida em audiência de conciliação. Nós voltamos já. Radar da Justiça. 6h24. O enfrentamento da violência doméstica na comunidade brasileira residente na Itália ganhou um reforço com a adesão do Consulado Geral do Brasil em Roma à campanha Sinal Vermelho, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Com índices significativos de violência contra a mulher, a Itália é um dos destinos mais procurados para imigração. Dados de 2023 do Ministério das Relações Exteriores apontam a presença de 159 mil brasileiros no país, sendo que mais de 70% da comunidade brasileira na jurisdição do Consulado Geral é feminina. O atendimento às vítimas de violência doméstica é um dos principais temas tratados no setor de assistência consular. Neste ano, foram registrados pelo consulado 3 feminicídios. A campanha Sinal Vermelho surgiu com uma reação ao aumento dos índices de feminicídio durante a pandemia de Covid-19 para auxiliar vítimas de violência doméstica na fase do isolamento social provocado pela crise sanitária. 6h26. Em mais uma audiência de conciliação, o STF segue com os debates sobre a Lei do Marco Temporal. Integrantes da comissão discutiram intimação e participação dos interessados no processo de demarcação de terras indígenas. A repórter Priscila Mendes está de volta. O Supremo Tribunal Federal prosseguiu nesta segunda-feira com a análise de trechos da Lei do Marco Temporal. E durante a audiência foi destacado a participação dos interessados no processo de demarcação de terras indígenas e devem apresentar no próximo encontro propostas de soluções para o tema, além da possibilidade de novas fontes de financiamento para as indenizações por demarcações. O ministro Gilmar Mendes, relator das 5 ações sobre a Lei do Marco Temporal, destacou a necessidade de busca de consenso. Além disso, a sessão contou com a presença de 5 representantes indígenas escolhidos pelo Ministério dos Povos Indígenas para compor a comissão especial. A próxima audiência está marcada para o dia 23 de outubro, na segunda turma do STF. As discussões devem começar pela tese do marco temporal prevista na nova legislação, passando pela jurisprudência do STF sobre o tema e os vetos presidenciais à lei. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões aprimora a gestão da Justiça Criminal. Os detalhes com Bruno Moreira.
A Justiça brasileira passou a contar com uma ferramenta aprimorada para a gestão de informações sobre pessoas presas e sujeitas a processos criminais em todo o território nacional. Trata-se do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. A plataforma garante mais agilidade, efetividade e transparência para medidas de natureza criminal. O uso é obrigatório por todos os tribunais e foi criado no âmbito do programa Justiça 4.0. A plataforma integra diversas bases de dados do país que monitoram a realidade carcerária. O sistema cria um diálogo direto entre justiça criminal, segurança pública e administração prisional. Isso garante melhores políticas de segurança e o direito à dignidade de quem cumpre pena, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A nova versão otimiza a gestão do cumprimento de ordens judiciais em processos criminais, ao permitir, de forma automatizada, o cadastro de indivíduos, o registro, a consulta e a emissão de documentos processuais, como mandados de prisão, alvarás de soltura ou guias de internação. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. São 6h29. Nós voltamos em instantes após o intervalo. Radar da Justiça. 6h30. Agora vamos saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Tribunal de Sergipe se reúnem para implantação do pós-medida socioeducativa. Mércia Lívia. Grupo de trabalho para implantação do programa de acompanhamento a adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa do Conselho Nacional de Justiça se reuniu pela primeira vez no Tribunal de Justiça de Sergipe. O programa acompanha adolescentes e jovens na transição da extinção da medida socioeducativa de internação ou semi-liberdade e em até 1 ano após seu cumprimento por adesão voluntária. Auxilia na construção de novos vínculos com a comunidade e políticas públicas, focando principalmente nas dimensões de escolarização e de educação profissional. Fomenta ainda o acesso a esporte, cultura e lazer. Em Campo Grande, Fonajus debate desafios e perspectivas regionais da judicialização da saúde. O destaque é de Cid Marcos. Em continuidade aos esforços para percorrer todos os estados do Brasil, a terceira edição do Fonajus itinerante aconteceu na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A programação foi voltada para o diálogo sobre melhorias na análise e tramitação de processos judiciais nas áreas de saúde pública e suplementar do Estado. O programa tem como objetivo implementar, em conjunto com os comitês estaduais de saúde, a política judiciária de resolução adequada das demandas de assistência à saúde, aprovada por resolução do CNJ, que define diretrizes para o planejamento de ações no âmbito do Fórum e do Plano Nacional de 2024 a 2029. Judiciário do Paraná é destaque na aplicação do Protocolo de Gênero dos Direitos da Família. Lígia de Matos. O Instituto Brasileiro de Direito de Família instalou uma comissão nacional para acompanhar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. A entidade realizou um seminário para discutir o tema e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é referência no país, foi destacada no evento. Desde 2021, quando foi lançado, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero alterou o paradigma da busca por equidade entre gêneros na justiça. Obrigatório desde 2023, ele possibilita uma abordagem atenta às desigualdades e considera as vulnerabilidades das partes e, em especial, das mulheres, o que faz dele uma ferramenta essencial para o direito das famílias. 6h32. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.